Você aí, caro amigo professor e cara amiga professora que estão a fim de dar uma aula legal, mas não tem tempo de ler um livro denso sobre o tema. Segue a gente aqui, pois hoje nós vamos falar do livro Pré-História do Brasil, de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noeli, lançado pela editora Contexto, um livro curtinho, de leitura muito rápida, mas de conteúdo bastante completo, que serve aí fácil para você incrementar a sua aula. A introdução do livro já é intrigante, pois os autores vão partir de um ponto pouco comentado entre os brasileiros em geral, mas que faz todo sentido, que é a ideia de invenção do Brasil, dando como data inicial do nosso país o ano de 1822. Essa proposta já causa imensa discussão, pois como brasileiros convencionamos dizer que o início da história do Brasil começa lá com o descobrimento, com a chegada dos portugueses, no ano de 1500. O que para questões de geopolítica e história não é necessariamente uma verdade. No passo seguinte, os autores abordam a diferença do termo pré-história e pré-história do Brasil. Aqui no caso, eles abordam que tem uma diferença enorme entre o termo pré-história utilizado para a história geral ser utilizado como equivalente à pré-história do Brasil para a história do Brasil. Espera aí que eu já vou te explicar. Basicamente, os autores dizem o seguinte: enquanto o termo pré-história, que é utilizado na história geral, ele traz uma visão preconceituosa sobre o período anterior à invenção da escrita, dizendo que esse período não seria um período de história, mas sim um período de preparação para a entrada dos seres humanos na história. O termo pré-história do Brasil significa o termo anterior ao período da colonização e ao período do qual os portugueses passaram a chamar o nosso território de Brasil. Ou seja, ele não está falando de uma pré-história do Brasil, mas sim de uma pré-história do Brasil. A introdução termina com um breve, porém bom texto sobre fontes históricas e explica como são feitos os processos, desde encontrar fósseis e vestígios, como preservá-los, como datá-los e como interpretar essas fontes. O primeiro capítulo, intitulado Os Primeiros Habitantes, irá discorrer sobre dois pontos importantes da pré-história do Brasil: as hipóteses sobre como os seres humanos chegaram na América. E depois ele versará sobre o que as descobertas científicas revelaram acerca dos seletos grupos humanos que se desenvolveram no atual território brasileiro. Aqui, os autores vão falar sobre o Homem da Lagoa Santa e sobre o fóssil mais antigo das Américas, a Luzia, e também sobre o surgimento das primeiras sociedades dos paleoíndios. Os autores também mencionam as pesquisas de Nied Guidon, no sítio da Pedra Furada, lá no Piauí. O trabalho dessa arqueóloga que traz evidências da presença de seres humanos desde 33.000 a.C., enquanto outras fontes históricas convencionam que os primeiros seres da América estariam habitando o nosso continente desde 12.000 a.C. É relevante também mencionar a importância que os autores dão para outras ciências, como a genética e a escrita, que ajudam a revelar os mistérios do nosso período pré-histórico aqui do Brasil, demonstrando que a reconstituição dos fatos não é matéria somente da história e da arqueologia, mas de várias outras ciências. No segundo capítulo, intitulado A Crescente Diversidade dos Habitantes, os autores vão falar de maneira mais minuciosa sobre os primeiros habitantes que se espalharam sobre o território que hoje pertence ao Brasil e que depois deram origem aos povos indígenas da atualidade. Aqui é feita uma abordagem sobre a expansão territorial, passando pelo momento da descoberta da agricultura no nosso continente até a estabilização dos primeiros povos. Os autores trazem imagens de como as descobertas foram feitas, como, por exemplo, diversos tipos de cerâmica e de desenhos rupestres, para depois explicar o que se sabe sobre os primeiros habitantes do litoral brasileiro, como os homens de Sambaqui e a cultura marajoara. Hábitos alimentares e descobertas relacionadas ao entendimento do tronco linguístico de cada grupo também aparecem nesse capítulo e enriquecem ainda mais o texto. Por fim, o capítulo 3, intitulado O Futuro da História do Brasil Pré-Colonial, os autores vão concluir em tom de esperança, falando sobre como as pesquisas acerca da pré-história do Brasil podem avançar nos próximos anos, mas que esse avanço depende não só dos historiadores e arqueólogos, mas da comunidade em geral, que ajuda a preservar os vestígios,
O livro é bem interessante. Como foi dito aqui, ele tem como princípio esclarecer o trabalho do historiador, mostrando como as fontes históricas elas ditam o nosso trabalho e que a cada descoberta, as certezas que nós tínhamos, elas acabam se alterando conforme vai passando o tempo, mostrando que a gente precisa rever aquilo que a gente considerava como certo na nossa história. E isso evidencia que a ciência do historiador ela é fluida e que a única certeza que temos é que existem lacunas que vão ficar para os historiadores do futuro, tá? Se você gostou desse vídeo, segue aí o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, comenta aí que livro e que parte da história que você quer que a gente fale, ou que livro de literatura você quer que a gente aborde aqui, tá? Fica aqui com esse livro do Card, que é bem interessante para vocês assistirem e verem como a gente trabalha os outros temas. Muito obrigado e até a próxima.